É ruim quando a gente percebe que colegas que tiveram uma vida com a gente e de repente a gente vê essas famílias todas assim, sabe, numa situação muito ruim, se mudando daqueles imóveis que eles conquistaram com muito sacrifício para... Tem gente morando em favela. O Poder Judiciário entendeu sim, é verdade, a dívida da União. A União tem que pagar a Varig. Essa deficiência está configurada no momento em que o fato dele ser anão não permite, é um obstáculo à participação plena na sociedade em condições de igualdade com os demais. A idade que eu já estou, né, só dependendo da mãe vai que um dia aconteça uma coisa, né, com a mãe. Né? Então daí a gente vai ficar, modo dizer, rolando, né, na casa de parente, de um de outro. A maioria das emissoras que encaminham seu pedido ao Ministério das Comunicações aguardam, no mínimo, 14 anos para receber o toque. Tudo isso agora no Via Legal. A doença em si não torna a pessoa incapaz para o trabalho, mas o preconceito, que costuma fazer parte da rotina de quem tem nanismo, ainda impede que muitos desses brasileiros consigam um emprego. Foi a partir dessa constatação que a Justiça Federal tomou uma decisão inédita e concedeu um benefício assistencial a um anão. Lá se vão 6 anos da primeira e única experiência profissional de João Davi. Chamaram, né? Eu fiquei faceiro, né? Agora eu vou ter meu dinheiro do mês. Quando comecei passou a manhã, passou a tarde, já não aguentei, né? Daí começaram a carregar coisas pesadas, coisa arada, aí eu não... Essas coisas aí já... O peso já é meu inimigo, né? Daí não teve como... É que, além de ter nanismo, que é uma doença genética, João sofre com problemas no quadril e nos 2 joelhos. Um quadro decisivo para que o emprego no supermercado não desse certo. No outro dia amanheci um trapo. Parece que eu tinha tomado uma tunda assim, né? Daí eu me levantei no outro dia, tomei o meu banho, daí consegui dormir um pouco. Mas daí não pude, tive que desistir do trabalho. Ele abriu mão do emprego, mas não do desejo de ajudar a mãe no sustento de casa. O primeiro passo foi investir em qualificação. O João Davi concluiu o ensino médio e também fez um curso técnico em contabilidade. Mas mesmo com a formação, continua desempregado. Uma condição que ele atribui ao preconceito. Por isso, decidiu recorrer à justiça para ter direito a receber uma ajuda mensal do INSS. Para isso, o rapaz que mora em Soledade, a 225 quilômetros de Porto Alegre, pediu para receber o mesmo tratamento dado aos deficientes e idosos. Por lei, se provarem que não têm condições de se manter, essas pessoas podem receber o benefício da prestação continuada. A ajuda é de 1 salário mínimo por mês. Esse benefício chamado assistencial, ele é administrado pelo INSS, mas na verdade a origem dos recursos é da assistência social. Então ele não precisa de contribuição. Em contrapartida, esta pessoa precisa demonstrar que é de baixa renda. O argumento levado aos tribunais foi o de que João Davi atende os 2 critérios previstos na legislação. O primeiro requisito é o do risco social, que está configurado pelo estado de miserabilidade que ele vive até hoje. E o segundo requisito é a deficiência física. Essa deficiência está configurada no momento em que o fato dele ser anão não permite, é um obstáculo à participação plena na sociedade em condições de igualdade com os demais. Em primeira instância, o pedido foi considerado improcedente. Mas João Davi não desistiu e apelou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dessa vez, deu certo. Os desembargadores entenderam que ele tem, sim, direito ao benefício. Nós entendemos que houve comprovação por parte do autor de falta de condições para o trabalho.
Ou seja, se entendeu que a condição dele, que ele padece de nanismo, né, a condição dele, o problema dele, que seria o principal, seria o nanismo, associado ainda mais, no caso concreto, com outros problemas de patologias, deformidades e patologias nos tornozelos, na bacia, né, e nos joelhos também. Em nota, a Advocacia Geral da União informou que vai recorrer da decisão. Pretende levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça. A alegação é que o laudo pericial não considerou João Davi incapaz para o trabalho. Para esta advogada, especialista em direito previdenciário, o que fica de casos como esse é a sensação de se fazer justiça social. E nós estamos falando de pessoas de baixa renda, de pessoas necessitadas, de pessoas que têm toda sorte de dificuldade para se inserir na comunidade. Então é uma questão que o Estado brasileiro faz justiça. É bom lembrar que não se trata de um benefício vitalício. A cada 2 anos, João Davi deve passar por uma perícia do INSS. O pagamento pode ser suspenso se ele deixar a condição de vulnerabilidade social. E você pode saber mais sobre esse tipo de ajuda que o governo paga a cerca de 4 milhões de brasileiros acessando esse endereço. Recentemente, os responsáveis por 2 rádios piratas foram condenados pela Justiça Federal em São Paulo. Os casos chamam a atenção para um problema sério e recorrente, o funcionamento clandestino de centenas de emissoras. Quem desrespeita a lei reclama da lentidão do governo na emissão das licenças. Heliópolis é uma das maiores favelas da América Latina. Fica na zona sul de São Paulo, a 25 quilômetros do centro. Em meio às ruas estreitas da comunidade, esta casa colorida chama atenção. É aqui que os 200 mil moradores do bairro ganham voz. Está começando mais um programa pela sua 87,5 Rádio Heliópolis FM, frequência do sucesso. A rádio nasceu em 1992, era chamada na época de Rádio Cornetas, né? E que era espalhada pela comunidade. Então, onde você andava tinha Rádio Corneta e sempre com o objetivo de comunicar as pessoas, de reuniões, né, de coleta de leite. Então, nasceu a partir dessa necessidade de informar as pessoas. Não demorou para que esse canal de informação fizesse sucesso. Resultado? A rádio recebeu doações, comprou equipamentos e passou a ser sintonizada em uma frequência de comunicação. A gente tinha vontade já de fazer uma programação específica para o jovem da comunidade. A gente fala de utilidade pública para o jovem, fala das atividades que estavam acontecendo, discutir políticas públicas. A rádio ela começou a ser reconhecida. Então, eram várias pessoas vindo à procura da rádio, porque era um projeto de nome. Né? Só que em 2006 veio a Polícia Federal junto com a Anatel, numa operação chamada Operação Sintonia, e fechou a rádio, que acabou atrapalhando o nosso trabalho. Né? Mas a interdição não impediu que a comunidade de Heliópolis se unisse em torno do projeto. Hoje, o canal de comunicação está funcionando, sem ruídos e de forma legal. Foram 12 meses de trabalho, 12 sábados seguidos, reunião na Câmara Municipal, para chamar todas as associações do município e do estado de São Paulo que queira fazer uma rádio comunitária. E aí fomos orientá-los, né, em parceria com várias ONGs, montar associações, fazer estatuto social, né, para as pessoas terem uma rádio comunitária. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Como a Rádio Heliópolis, outras 4 mil emissoras comunitárias funcionam no Brasil. E esse número pode ser bem maior se contabilizarmos também as chamadas piratas, que operam de forma clandestina. Um dos principais motivos para essa informalidade seria a lentidão do poder público para analisar os pedidos e liberar as licenças. A maioria das emissoras que encaminham seu pedido ao Ministério das Comunicações aguardam, no mínimo, 14 anos para receber o outorga. E aí o Ministério das Comunicações, ao invés de autorizar essas emissoras pela urgência do processo, da demanda inclusive, eles optam em criminalizar. O que se gasta para se fechar uma rádio comunitária não autorizada é 20 vezes mais do que se gastaria para autorizar.
O assunto é polêmico. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Rádio e TV, só em 2013, 654 rádios piratas foram fechadas. Em Minas Gerais foram 180, em São Paulo 76 e no Rio Grande do Sul 49. Parte desses casos vira processo na Justiça Federal e pode terminar com os responsáveis condenados. A pena varia de 2 a 4 anos de prisão, além de multa. Nós temos uma legislação que é o direito fundamental, o direito à liberdade de expressão, que é direito fundamental determinado na Constituição. Então, obviamente, não deveria ser aplicada essa punição. No caso, nós entendemos que não é crime. Uma discussão que interessa a muita gente e que, por isso, motivou a realização desta audiência pública. No encontro promovido pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, especialistas discutiram como conciliar a exploração comercial dos serviços de radiodifusão com a liberdade de expressão. É um ponto de partida para que nós possamos discutir soluções que permitam conviver harmonicamente as rádios comerciais e as rádios comunitárias, que permita adotar medidas duras em relação às rádios ilegais, aquelas que não têm nenhuma intenção de se regularizarem, mas também que o direito penal não seja usado como forma de reprimir a liberdade de expressão. As fiscalizações na rádio comunitária, normalmente elas ocorrem por denúncia na comunidade e por disputas políticas, que então denunciam irregularidades de potência, de local, de conteúdo, principalmente comercial. É nóis, Revolução Rap, tamo junto aqui com o Negro Lipão e o Igor Nova Safra. A gente vai trocar uma ideia com o Negro Lipão, que recentemente fez um videoclipe. Eles sabem o quanto é importante continuar com as portas abertas. Nós viemos a gravar um CD, uma música que seja um single, e trouxe na rádio. Ela proporcionou essa expansão no trabalho, ela ajudou a expandir. Coisa que quando você escuta numa rádio comercial, você não tem nenhum acesso como chegar. É a partir daqui que a comunidade conhece os próprios direitos e pode ir além. Hoje a UNAS, a Rádio Heliópolis em si, ela é visitada por vários lugares, vários países, Vem conhecer Heliópolis, vem conhecer UNAS e automaticamente conhece os trabalhos aqui da Rádio Heliópolis. Se liga aí, senhoras e senhores, tamo junto. O de prevenção rola, Mas diz o seu Zé, que a ganja é boa, mó de boa, zoação, pois é. Manter o pé sempre, firme no chão, tente. Um bom caminho, fé e cultura sempre é solução pra muita gente. Espero que a mensagem chegue, posturação. Imagina passar boa parte da vida pagando um pouco mais para ter uma complementação na aposentadoria e depois ficar sem o dinheiro. Essa é a situação de cerca de 10 mil ex-funcionários da companhia aérea Varig. A boa notícia é que 2 decisões judiciais recentes devolveram a esperança para esses brasileiros. Para muitos, a briga por dignidade finalmente está perto do fim. O que eu pensava? A Varig vai continuar vivendo, não vai quebrar jamais. Foram 35 anos de trabalho e dedicação a uma única empresa. Ainda garoto, com 17 anos, Lourival realizou o sonho de entrar para a aviação civil. No início, ele era responsável pela manutenção dos aviões da Varig. Aprendeu atividades diferentes e, em pouco tempo, ocupou o posto de 3º tripulante. Todo mundo queria trabalhar na Varig. Todos os meus amigos, quando eu falava que trabalhava na Varig, todos eles tinham até um pouco de inveja, Porque Varig é uma empresa saudável, uma empresa que a pessoa trabalha e se aposenta. E foi assim que eu pensei, E tinha um plano de carreira fantástico. Foi mesmo pensando na aposentadoria que Lourival decidiu depositar todos os meses parte do salário no Instituto Aeros de Seguridade Social, criado em 1982. O Fundo de Previdência Privada era financiado pelas companhias aéreas, por empregados e pela União. Mas durante o governo Collor, a situação estável da Varig entrou em queda livre. A ordem do presidente foi abrir o mercado para outras empresas e congelar o preço das passagens. Para agravar o caso, os custos de manutenção dispararam com os planos econômicos da época.
Pagar os aviões comprados em dólar ficou impossível. A empresa foi obrigada a vender aeronaves e os impactos não pararam por aí. O governo deixou de contribuir com o Aeros e permitiu que os patrões fizessem o mesmo. Resultado: milhares de trabalhadores perderam a garantia de complementação da aposentadoria. A partir de 1987, começou pela Varig, bateu na porta do governo e disse: eu posso descontar dos meus funcionários e não repassar a parte deles e a minha para o Aeros? Eu estou em dificuldades financeiras. A União disse: não tem problema. A Varig é a maior patrocinadora. Foram 21 contratos com a Varig. O que a Transbrasil, a segunda maior patrocinadora do fundo, fez? Exatamente igual, só que foram em 8 oportunidades. Ou seja, a União autorizou 29 contratos de negociação, renegociações de dívida com as patrocinadoras, em nítido prejuízo aos participantes, porque não entrava dinheiro no fundo. Sem recursos, o fundo não honrou o pagamento dos segurados e a aposentadoria veio acompanhada de uma queda significativa na renda. Essas pessoas, com uma média de idade de mais de 76 anos, né, estão sobrevivendo com 8% do que fora contratado. 8%. Ou seja, aquele funcionário da aviação que contratou e pagou a vida inteira uma aposentadoria para receber R$1.000 quando se aposentasse por mês, está recebendo hoje R$80. Aos 64 anos, Lourival ainda não pôde se dar ao luxo de descansar e curtir a aposentadoria. Desde que deixou a empresa em 2002, se dedica à associação fundada por aposentados e pensionistas, com o objetivo de garantir a complementação dos benefícios. No início desse ano, uma decisão do Supremo Tribunal Federal trouxe esperanças a 10 mil aposentados. Os ministros entenderam que a União deve repassar ao fundo o que deixou de pagar na época dos contratos. O Poder Judiciário entendeu sim, é verdade, a dívida da União. A União tem que pagar a Varig. Por sua vez, a Varig falou assim: Aeros, eu estou te devendo. Então, esse dinheiro que eu tenho para receber, a União já cedo para o Aeros. A conta ainda não está fechada, mas a estimativa é que a União deve repassar 3 bilhões de reais à Varig. Como isso ainda não foi feito, a associação que representa os ex-funcionários tomou uma outra providência. Entrou com uma ação no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pedindo que o governo fizesse o pagamento diretamente aos aposentados e pensionistas. Uma decisão provisória do desembargador federal Daniel Paz Ribeiro ordenou que a complementação seja feita exatamente como previam os contratos. Amaury, ex-comissário de voo, não esconde a expectativa de finalmente receber integralmente a aposentadoria. Ele conta que 1.200 ex-funcionários da empresa já morreram e se emociona quando lembra das dificuldades enfrentadas pelos antigos colegas de trabalho. É preciso agilizar, as pessoas estão morrendo, causa discórdia na família. É uma dificuldade muito grande financeira. Uma pessoa está ganhando 10 mil reais por mês, de repente passa a ganhar 1 mil. Aí tem que batalhar, se for possível, catar latinha, papel, fazer das tripas coração para sobreviver. Realmente é ruim quando a gente percebe que colegas que tiveram uma vida com a gente e de repente a gente vê essas famílias todas assim, sabe, numa situação muito ruim, se mudando daqueles imóveis que eles conquistaram com muito sacrifício para... Tem gente morando em favela, tem um amigo que estava morando literalmente numa garagem, dormindo em cima de uma bancada. Como é que eu posso encarar uma situação dessa com normalidade? Não posso. A Justiça deu um prazo de 30 dias para que a União comece a fazer os pagamentos. A multa em caso de descumprimento é de R$100 mil por dia. Via Legal procurou a Advocacia Geral da União, que não quis se manifestar. Informou apenas que ainda não havia sido intimada da decisão.
Em nome da segurança, a Agência Nacional de Aviação Civil faz uma série de exigências para conceder ou revalidar as habilitações dos pilotos. Para muitos profissionais, no entanto, parte dessas regras extrapola o limite do bom senso. Adeilton Oliveira mostra o desfecho de um caso que terminou com a condenação da agência reguladora. Renilton é piloto há 12 anos, tem mais de 3.000 horas de voo. Para ele, comandar uma aeronave é a realização de um sonho de criança. Mas chegar até aqui não foi nada fácil. Além de conhecer toda a parte técnica do trabalho, o profissional deve ter noções de sociologia para lidar com diferentes culturas e saber um pouco de recursos humanos para coordenar equipes de manutenção. Na verdade, voltando lá no sonho de criança, a gente imagina que chegou, liga botãozinho, um monte de reloginho para cuidar e vamos embora. Não, na verdade não é isso não. Eu não me lembro de ter conseguido ficar descansado em algum momento sem conseguir, eu não consigo ter folga. O tempo inteiro a gente está estudando, o tempo inteiro, não só em relação ao equipamento, mas como um todo. Para cada modelo de aeronave é exigido um tipo de habilitação. E foi em busca da autorização para pilotar um avião como esse, um Cessna Mustang CE-510, que Renilton e um colega passaram por um treinamento de 25 dias no simulador do fabricante. Na época, os $5.000 cobrados pela especialização nos Estados Unidos foram pagos pela empresa que havia contratado os dois. Mas quando eles retornaram e pediram à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a autorização para voar, receberam uma resposta, no mínimo, desanimadora. Era necessário voltar ao simulador, refazer o treinamento, ou seja, toda aquela despesa de novo, levando dessa vez um checador designado pela ANAC, para que ele acompanhasse o treinamento. E esse checador, não sendo habilitado na aeronave, eu queria entender onde é que houve o bom senso aí até então. Não houve. E outra, a própria ANAC foi quem homologou este centro de treinamento lá nos Estados Unidos como habilitados para dar treinamento e dar cheque, inclusive hoje, na época não, dar cheque aos pilotos lá treinados. Pelas regras da agência, cada piloto ainda teria de pagar uma taxa de fiscalização no valor de R$ 9.700. Eles não tiveram dúvidas, recorreram à Justiça Federal questionando o ato que partiu da Superintendência de Segurança Operacional da ANAC. Àquela altura, o principal objetivo era garantir o emprego, já que os dois corriam o risco de serem demitidos se as habilitações não fossem validadas. Ao ser questionada pela Justiça, a ANAC reafirmou que um inspetor da agência deveria ter acompanhado o treinamento no exterior e mais, sustentou que essa é a condição para validar o curso. Mas o entendimento judicial foi diferente e tanto em primeira quanto em segunda instâncias, a vitória foi dos profissionais. Uma das justificativas é que eles foram aprovados no exame que avalia a capacidade do piloto de realizar manobras em situações de emergência. Esta é a lista de entidades certificadas ou validadas pela ANAC para ministrar treinamentos de solo e de voo. Os cursos são obrigatórios para concessão e também revalidação de habilitações. Apenas 5 ficam no Brasil. Uma restrição que, para a categoria, pode até inviabilizar a aviação no país. Em outubro, pilotos uniformizados e com nariz de palhaço protestaram contra as medidas no aeroporto de Congonhas, na capital paulista. Sobre o caso dos dois pilotos, a ANAC informou que, logo após a notificação judicial, reconheceu o direito dos profissionais. Em um intervalo de 20 dias, eles fizeram os exames práticos e garantiram a habilitação e a inscrição no sistema da agência. Renilton já não trabalha para a empresa que pagou o treinamento. Hoje, a situação dele é bem mais tranquila. Faz voos executivos pelo Brasil.
mas alerta: se não houver mudanças no procedimento, a Justiça pode receber, em pouco tempo, uma enxurrada de ações propostas por pilotos. Ninguém quer, primeiro, diminuir os níveis de segurança operacionais, de forma alguma. Pelo contrário, tudo que a gente quer é elevar esse nível, porque afinal de contas isso garante a empregabilidade, isso aumenta a confiança do profissional brasileiro. Então a gente quer ter esse nível de segurança, esse nível de excelência nos pontos mais altos da estatística o tempo inteiro. Ninguém aqui está pretendendo diminuir os níveis de segurança por isso ou por aquilo, mas a legislação não pode nos impedir de exercer a nossa profissão de forma satisfatória. O Via Legal de hoje está terminando. Pelos nossos canais na internet, você pode rever as reportagens dessa edição e também os programas anteriores. Aqui na TV eu te encontro na semana que vem. Até lá!